Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Hoje, na nossa roda de conversa, conversaremos sobre espiritualidade e prática religiosa, sobre religião. Vamos falar também sobre doença espiritual. Aquilo que é prática que liberta ou aquela prática que nos encarcera. Vamos falar sobre o atentado ao Supremo Tribunal Federal, o ato terrorista realizado pelo Francisco Vanderlei Luiz, tio França. Mas antes de a gente começar a nossa roda de conversa, antes de eu fazer essa meditação em voz alta, como eu gosto de dizer, aquele recadinho de sempre. Quem é daqui já está acostumado, mas não custa nada lembrar. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal Paz e Bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Faça parte dessa comunidade plural e de paz. Se inscreva no canal Paz e Bem. Tem muita coisa boa por aqui. Curta, compartilhe, comente também, não é? Esse vídeo. Dessa forma, você ajuda, né? Na divulgação do programa e também do canal. Os comentários, todos os comentários, sempre muito generosos para comigo, eu os curto, né? Leio, curto, na medida do possível comento. Mas é sempre bom, né? A gente ter essa interação. Então, vocês deixem aqui um comentáriozinho, um coraçãozinho aqui nos comentários, tá bom? E também, se você puder, se você quiser, né? Faça a sua assinatura solidária. Nos ajude. Dessa forma você ajuda na manutenção do canal Paz Bem, né? Já que não temos membro, não temos membresia. Então é a forma de você nos ajudar. Claro, se você puder, quiser, tá bom? E aos assinantes, como sempre, nosso muito obrigado. Tem ajudado muito. Vamos lá, Francisco Vanderlei Luiz, 59 anos, tio França. Muito se tem falado desde a quarta-feira, o atentado, né, as bombas, sobre as questões, né, os apitos de cachorro, lobo solitário, enfim. Eu acredito que nessa pluralidade de falas, fica claro que o ato isolado, sozinho, faz parte de um contexto maior de ações e atentados, não é? Até porque nós somos criaturas sociais. Não há aquele que se faz, que se pensa. O que é que leva uma pessoa, não é, a agir dessa forma? Se não o reforço, não é, desse contexto de ódio, não é, de violência, de ação terrorista, a repercussão do 8 de janeiro, a falta, né, de punição, principalmente dos chefes, dos mandantes, das pessoas que apitaram aos cães. Então, a gente coloca essa pessoa, não é, dentro desse contexto. Sobre isso, e acho muito interessante a gente ver esse lado, ver que também, junto a essa ação, houve também um hacker lá em São Paulo e que havia mandado e-mails, né, dizendo que
e a cometer crimes, de matar, né, o ministro Alexandre de Moraes, enfim. E palavras terríveis contra negros, gays, né, e nordestinos, enfim. E o Mauro pega esse caso, num dos seus artigos, que eu coloco aqui, está disponível, está na descrição. Quando você vê, né, o título desse programa, você vai ver também um pequeno texto que eu faço sempre. E nesse texto, também o link do artigo do Mauro Lopes, né, na fórum, tá? E ele é perfeito, irretocável o texto, sobre essa questão da emergência também, que não tem tanto destaque, né? Quando a gente pensa em fundamentalismo, a gente sempre pensa nos grupos pentecostais, evangélicos, né? Mas também, infelizmente, dentro da Igreja Católica Romana. Então ele, né, colocando no lugar de fala, sendo católico, coloca de uma forma primorosa essa fala, esse contexto do rapaz, né, e da pessoa que é o hacker lá em São Paulo, e que tinha colocado uma foto, né, uma foto de uma pistola, o catecismo da Igreja Católica e um devocional mariano do século XVIII. Um devocional mariano, catecismo da Igreja Católica e uma pistola. E ele faz uma análise perfeita, né? E, claro, na conversa, inclusive, deu meu pitaco, né? Coloquei, inclusive, uma dimensão de cruzada, não é? E eu vejo, e eu percebo, não é? Tanto no tio França, quanto nessa pessoa, né? Lá em São Paulo, o elemento religioso como central, como moldura, né? Como um espaço que situa essa ação, que movimenta, não é? Essa ação. E qual é ela? A dimensão de martírio. E na dimensão de martírio, a dimensão de cruzada, de guerra santa, não é? Um resgate, né, anacrônico e fundamentalista do espírito de cruzada da Idade Média, né? Forçado, sim, pela Igreja. E eu gostaria de colocar um pouco essa dimensão de martiria, de cruzada, de martírio, né? Um pouco dentro da história do cristianismo. E para a gente ver o processo de perversão, né, em que se coloca. E que demonstra, e aí a gente é preciso ver, a doença espiritual. A doença espiritual, não é? O espírito adoecido. Muitas vezes eu peço aqui bênçãos de saúde para o corpo, doença física, para a mente, doença psíquica, mas existe muita gente doente espiritualmente. E aí, qual um exemplo é desses personagens. Porque eles, do ponto de vista do uso racional, instrumental, né, daquilo que tratou a crítica da razão pura de Kant, são perfeitos, né? Estão ali tramando, organizando, arquitetando, operando. Mas espiritualmente estão doentes. Essa é a minha tese, essa é a minha fala. Esse é o meu lugar de fala, do adoecimento espiritual. E aí colocar uma questão aqui central, o martírio. Martírio, martiria, em sua etimologia, quer dizer testemunho. E testemunho é dar, né, nas suas ações, na sua vida,
até as últimas consequências, não é? Testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, aos que estiverem doentes, a visita, aos esfomeados, o alimento, aos encarcerados, a visita, o consolo, o amparo, né? Aqueles que são rejeitados dentro da sociedade, o acolhimento. Em linhas gerais, esse é o projeto do Reino de Deus, né? E aí, o que é que o martírio sempre foi? Como eu digo sempre, Jesus não buscou a cruz, ansiou por ela, não é? Desejou a cruz. Mas, para aquele que fazia o que ele fazia, essa sociedade mata. Não pode. Persegue. Né? Isso é recorrente, né, na história da igreja. Aquele que é porta-voz da boa nova do reino, dentro da igreja e fora dela, é perseguido. Fato. Então, Cristo busca o seu caminho, o anúncio, e com isso cria em torno dele os reacionários, aqueles que estão fazendo uma reação a essa ação profética dele, do anúncio, da denúncia dos podres poderes, do anúncio do reino de paz, de amor, de fraternidade, não é? O reino. Pois bem, ele é morto. E ao morrer, ele dá testemunho até a última consequência da própria vida, no sentido mesmo de coerência histórica, não é? De que não dá para abrir mão. É a integridade dele. Isso é a integridade radical do Evangelho. Daquele que doa a sua própria vida. Tantos mártires, né? Oscar Romero, né? Denunciando a ação brutal do Império Norte-Americano na Nicarágua, morto. Né? Enfim, e tantos outros. Tantos e tantos. Mas, pois bem, isso virou um paradigma, virou um modelo do anúncio. Todo aquele que não dissesse que César, o Senhor dos Senhores, o dono do mundo, não era Deus, sofria perseguição. E os cristãos corajosamente diziam que aquele crucificado, morto, preso, torturado, morto na cruz e ressuscitado, era o verdadeiro Deus. Então, claro que o império não vai pegar essa pessoa e dizer assim, olha, vamos convencer, não é bem assim, né? Prendia, torturava e matava. Né? Os cristãos não procuravam o martírio. Eles eram vítimas do martírio por conta dessa coerência. Eu não vou abrir mão. Né? Fazer aquilo que à época se dizia apostasia, né? Negar a fé. Não, eu não tenho nada a ver com esses cristãos aí, não. Não, que é isso? Não, eu sou... César é o imperador, César é o Deus. Não, pelo contrário, afirmavam. Por conta disso, perdiam a vida. E esses eram os mártires. O que é que nós temos aqui? Ao passar a igreja para o poder, né, ser absorvida nas entranhas pelo império, qual o martírio agora? Né? Então, se buscou aquilo que, dentro da tradição celta, era o martírio verde. O martírio verde porque eram os campos, no caso da Irlanda, das Ilhas Britânicas, tá? Os bosques, as selvas, enfim, as plantações, os bosques de carvalho. Então eles iam para lá se recolher, né? E também
no Oriente, né, um Santo Antão que buscava as grutas, os lugares para se retirar, para dar testemunho, né, de a última consequência dessa fidelidade a um projeto se retirando de um mundo, né, corrompido pelo poder do império. Dentre esses, a própria igreja, no entender do Antônio, né, Santo Antão. Pois bem, assim foi. Assim surge a vida monástica como uma reação a esse, né, a esse poder. E assim vai, e assim caminha. Também as estruturas monásticas começam também a serem convertidas em espaços, né, também de poder. Então surge aqui a ideia, né, dos papas diante, né, da perda territorial da Terra Santa, a luta contra os hereges, luta contra os infiéis, e é o Islã, tá? Que vai avançando, né, em direção. Então, no sentido de reação, vai se avançando e convoca ao martírio. Martírio aqui procurado, tá? Vou procurar o martírio. E nesse sentido, ser aceito no céu, ser glorificado pelos homens, né? Enfim, esse é o contexto da cruzada, de uma forma bem primária e rasa. E o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma busca, não desse testemunho do amor, né? Testemunho do exercício doloroso da caridade, de sair de você, dessa visão egocêntrica, individualista, buscar o coletivo, né? Visitar os doentes, os encarcerados, os banidos, os leprosos de ontem, de hoje, aqueles que não têm vez nem voz na sociedade, e ser a eles escuta, acolhida, amparo. O que é que você propõe aqui? A luta sangrenta, a batalha, a morte no campo de guerra. Enfim, e esse vai ser a releitura do espaço de martírio. E esses vão ser agora, né, estou falando do espaço medieval, valorizados. Esses são os mártires verdadeiros, que estão morrem lutando contra os infiéis. Com o quê? Com espadas, com lanças, né, impedindo, né, o avanço, né, desses incrédulos, infiéis. Pois bem, e é nesse sentido que eu vejo isso. Tanto no Tio França quanto nesse hacker aqui de São Paulo, essa visão guerreira, arma, catecismo, observe que não é a Bíblia, não é o Evangelho. Não, é o catecismo. Não muito distante de mim, aqui em Santa Maria, né, nessa legislatura, né, uma vereadora do PL, né, elevava à frente, né, da tribuna na defesa, né, contra o aborto, né, o catecismo, né, e dizia: essa é a minha Constituição, essa é a lei que eu sigo. É a lei. Do outro lado, o devocional mariano, né? A bem-aventurada Virgem Maria, como bem dizem os episcopais anglicanos, no reconhecimento da dignidade da Mãe de Deus, como um espaço contra os infiéis, quem? Qual é o recado? Protestantes, mas que se juntam a eles, os radicais, os reacionários católicos, se juntam na pauta tida, né, como moral.
A gente pode até discordar do ponto de vista teológico, né? Do papel de Maria, né? Na salvação. Mas inimigo comum é nosso inimigo comum. E aí a gente enfrenta. E quem são? Nós. Somos os inimigos. Somos aqueles a quem vai ser abatido. Esse não é um caso isolado. Não é. Não é. O fanatismo vai corroendo a alma, destruindo o espírito. A mente arquiteta o mal, operacionaliza. O quadro aqui é clássico. Uma pessoa que é um hacker, ele sabe manejar muito bem os instrumentos tecnológicos, a questão do ataque, ele sabe operar, né? A racionalidade. Mas, interiormente, ele está doído. E o que é que provoca essa doença? Qual as causas dessa doença? Aí eu pego, né, uma Santa Teresa d'Ávila, os seus castelos interiores e as suas mansões, e de como ela, né, intuía, percebia que o mundo interior ele é cheio de lugares, alguns pouco iluminados, outros mais iluminados, como ele é vário, e como, de repente, em tudo isso, Deus de amor, né, cuida, limpa, auxilia, ajuda. Mas também, aquele que é inimigo da espécie humana opera. Sim, sim. Essas forças do sistema, né, do ódio, que operam o ódio, a violência, né, elas operam exatamente não na lavagem cerebral, mas a lavagem espiritual. Essas pessoas espiritualmente se perdem nos labirintos interiores e por isso morrem. Sim, morrem. É aquilo que a gente, né, na tradição cristã chama de segunda morte, que é a morte espiritual. E essas pessoas agem, né, expressando esse conjunto de forças malignas e malévolas que operam, né, o ódio, a violência, achando que está fazendo a vontade de Deus, do leão de Judá, do Senhor dos Senhores, do Deus dos exércitos, que estão seguindo a verdadeira Constituição, que é um catecismo, uma regra, com perguntas e respostas de que você pode, assim, se organizar, né, na vida. Pois é isso, gente. Ele não é um caso isolado. Ele não é único. Ele é legião. São muitos. E a esses, a expressão mesma, né, desse ódio, dessa violência. Diante, e aí eu gostaria de dizer, diante do amor que vem surgindo. Em algum canto, lá na Palestina, por entre os escombros. Estou falando Palestina aqui como a Palestina propriamente, na sua dimensão de genocídio, mas também na sua metáfora, como periferia da periferia da periferia dos impérios, distante do foco, do olho
né, dos donos do podre poder. É isso mais ou menos que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Infelizmente não é uma palavra de tanta esperança, é uma constatação de que vamos conviver com isso. E precisamos nos fortalecer, não nos deixando envolver por essas forças de ódio e violência. Aquilo que deve ser enfrentado sim, com caridade, com amor, paz, com respeito, com reconhecimento do outro. Né? A luta, essa sim, contra o fascismo, né? E essas forças reacionárias que reagem à emergência do reino de Deus. Eu quero deixar aqui o convite, como sempre, para você, todos e todas, 21 horas, oração fim do dia, de domingo a domingo, aqui no canal Paz e Bem. Vamos rezar, vamos orar, né? Para essa dimensão libertadora. Não essa que permite que essas coisas, esses seres, né, se manifestem, que aprisionam. Recebam, por fim, a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe com inconformismo, diante de respostas fáceis, meias-verdades e relações superficiais. Com indignação diante da injustiça, da opressão e da violência, para que possamos trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz, testemunhar a fé de nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, vítimas da dor, rejeição, fome e guerra, também genocídio. Para que possamos estender nossas mãos e transformar as suas dores, a dor delas, em alegria. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Paz e bem, gente querida. Paz e bem.